Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa e eu sou a professora de redação. Na aula de hoje, 7º ano, a gente vai falar um pouquinho sobre texto de divulgação científica, tá bom? O que seria isso? E para que serve então um texto de divulgação científica? Então vamos lá. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado, tá? São produzidos mediante pesquisas, como a gente pode ver aqui, pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Aí o que acontece? Hoje em dia, né, com tudo que a gente tem vivido, esses textos de divulgação científica têm aparecido um pouco mais. Por quê? Porque a ciência hoje se mostrou muito mais para o mundo, né? Então esses textos aí de divulgação científica, com termos técnicos também, passou a ter mais valor, vamos dizer assim, ok? Vamos lá então. Eles possuem a finalidade principal de popularizar a ciência. O que significa isso? Para que você que está aí em casa, né, tome ciência de tudo que está acontecendo. O que os cientistas estão fazendo, tá bom? Vamos lá. Ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível, ok? Vamos para o próximo. Então vamos lá. Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertação de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenha, dentre outros. Hoje, a gente está tendo mais acesso aos artigos científicos, tá bom? Vamos lá. São apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Destituído das marcas pessoais, com verbos na terceira pessoa. Ou seja, eu posso até dar a minha opinião sobre o que eu estou vendo ali, né, sobre o que foi trabalhado, porém eu vou utilizar a terceira pessoa. Eu não vou dizer, por exemplo, eu acredito que, mas eu posso substituir tudo isso por acredita-se que, ok? Vamos lá. E de acordo com a norma culta da nossa língua portuguesa, claro. Por esse motivo, a gente vai evitar, até frisei aqui, ó, evitar, tá bom? As expressões populares, linguagem coloquial, as gírias, né? Figuras de linguagem como a redundância e a ambiguidade. O que significa isso? Ser redundante é você falar sempre a mesma coisa, está falando a mesma coisa o tempo inteiro. Então, no seu texto, por exemplo, no seu artigo científico, você não pode estar falando sempre a mesma coisa, né? Usando palavras diferentes para falar a mesma coisa. Isso não fica legal. E a ambiguidade, o que é isso? São situações que você coloca ou palavras que você coloca que dão um duplo sentido. Isso também não fica legal. Vamos lá. É notório a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Então, normalmente, quando eu publico o meu artigo científico, eu divulgo isso aí, eu vou usar sempre o presente, porque é aquilo que a gente está vivendo agora, o que a ciência vai mostrar agora, ok? Vamos lá. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência, por meio de métodos científicos. Então, cada cientista primeiro vai ver o método que ele vai utilizar, certo? Para depois publicar o seu artigo científico. Não é do nada, isso aqui é legal, vou publicar. Não, tem todo um estudo que é feito até chegar àquele artigo, ok? Vamos lá. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade. Olha só, hoje, conforme eu falei para vocês, a gente está tendo acesso muito mais a esse tipo de texto, voltado para a ciência, né? Então, é uma forma, sim, de desenvolver mais ainda a nossa sociedade.
E caso você se interesse, quem sabe um dia você não vai ser um cientista, né, que vai publicar aí o seu artigo científico, falando um pouco mais sobre essas doenças e esses vírus que nos cercam, ok? Vamos lá. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e, claro, a internet. Vamos lá. Além do padrão básico da estrutura dos textos dissertativos, introdução, desenvolvimento e conclusão, os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida, porém ele também vai seguir esse padrão. Tá bom? Sempre quando a gente começou a estudar sobre texto, sobre como escrever um texto, a gente sempre aprendeu assim, o texto tem que ter início, meio e fim. Pronto, não vai mudar. Tá bom? O que você não vai colocar, por exemplo, no seu artigo científico, no seu texto de divulgação científica, é a palavra escrita lá, introdução. Não há necessidade de colocar. Mas os primeiros parágrafos vão ser dedicados, claro, a essa introdução. E aí, o que você vai escrever, então, na sua introdução? Vamos lá. Aqui eu tenho a introdução. Parte extremamente importante do trabalho, onde deverão aparecer as principais ideias e conceitos que serão desenvolvidos no texto. Então, aqui você já vai estar dando uma ideia para o leitor do que trata o seu artigo, tá bom? Aí, se ele se interessar, claro que vai continuar a leitura. O desenvolvimento. Muitas vezes, esse desenvolvimento ele pode ser chamado de antítese também. Nessa parte do texto serão abordados os conceitos, possíveis autores, referências utilizadas. Então, você pode ali citar autores que já falaram sobre a mesma coisa que você quer falar, tá bom? Possui forte presença de argumentação e contra-argumentação. Então, você fala e praticamente prova aquilo que você está falando. Beleza. Com a presença de comparações, citações de autores e assim alguns outros dados estatísticos que você tiver. A conclusão. Na conclusão, há um arremate de tudo que já foi falado, né? Então aqui, ó, quando eu coloco que a conclusão, você vai expor aqui como se fosse um resumão daquilo que você já falou, tá? Sendo que uma nova ideia geralmente é apontada referente ao que foi apresentado no seu trabalho aí. Por esse motivo, essa parte também é chamada de nova tese, tá bom? Vamos lá. A linguagem pode ser marcada pela objetividade e impessoalidade, beleza. Pelo estilo menos coloquial da nossa língua, né? Porém, depende da intenção e do público que o autor pretende atingir. Vamos supor que eu vá escrever um artigo científico e vou divulgar esse meu artigo que está voltado para você que é do 7º ano. Não adianta eu utilizar uma linguagem que você não vai entender. Então, ali eu tenho que prestar atenção quem é o meu público, certo? Para saber se esse público vai entender o meu texto ou não. Será que se eu escrever com muitos termos técnicos, né? Coisas que somente a ciência entende, você que é do 7º ano vai entender? Claro que não. Então, aí eu vou utilizar uma linguagem apropriada para o meu público, no caso, o 7º ano, beleza? Pode ser acompanhado de imagens, infográficos, esquemas e outros elementos gráficos que ampliam, complementam e ilustram a explicação, com o intuito de tornar mais acessível ao leitor o tema abordado. Vamos lá. Para finalizar, claro, não podia faltar a nossa atividade, tá bom? Então, no nosso livro didático, páginas 96 até a página 100. E eu vejo você na nossa próxima aula. Até lá!